Bom, então, boa tarde, quase noite. Talvez já possa dar boa noite para quem está escutando aqui hoje. Nós vamos continuar a monitoria da semana passada, que foi uma revisão para a prova. Então, passei bem por cima sobre a questão dos contratos, princípios, formação, vícios. Entramos bem por cima dos contratos em espécie, falando um pouquinho de compra e venda. Entramos bem no início de doação e hoje, para continuar a sequência, vamos tratar mais a fundo a questão do contrato de doação. Bom, um conceito, os primeiros slides já foram falados na primeira monitoria, então vou tentar passar de maneira mais rápida, só que adicionando alguns tópicos e informações novas que não foi falada na última aula. Mas então, a ideia do contrato de doação é justamente um contrato que vai transferir bens ou vantagens ao donatário, aquele que vai receber a doação, sem qualquer remuneração e por mera liberalidade. Ou seja, o doador, aquele que vai entregar os bens, e o donatário, aquele que vai receber os bens. O doador vai entregar alguma coisa, não porque alguém pediu, alguém obrigou, ele vai entregar para o donatário porque ele quis. É a ideia de que o doador possui o animus donandi, ele possui a vontade de doar. E passando por cima da questão da aceitação e das modalidades de contrato, que já foram faladas na última monitoria, a aceitação de uma doação pode ser feita de maneira expressa, que é quando a pessoa externaliza sua vontade, tanto falando quanto escrevendo. Ela pode ser tácita, quando a pessoa não fala ou escreve, não externaliza propriamente a sua vontade, mas ela pratica atos que deixam claro a sua aceitação, como, por exemplo, não negar. Quando alguém entrega, por exemplo, alguém te doou uma casa e você recebeu a chave, entrou, começou a mudança, presume-se que você aceitou a doação daquele imóvel. E também a doação, a aceitação presumida, que é quando é dado um prazo para o donatário se pronunciar acerca daquela doação. Se ele não se pronuncia no, no prazo dado pelo doador, presume-se que ele aceitou. Uma coisa que vale a pena acrescentar nessa primeira parte da doação é que ela pode ser feita por escritura pública ou por instrumento particular. E doações de bens móveis de pequeno valor, como por exemplo, um lápis, um caderno, uma garrafa, elas podem ser feitas oralmente, sem a necessidade de um contrato expresso ou de um contrato formal. Justamente porque o valor daquela coisa é muito pequeno e se chegar a dar algum problema, é algo muito ínfimo. E, e é válido fazer essa tradição, né, essa entrega, sem necessitar de muita formalidade. Sobre a questão das modalidades da doação. Existe a doação pura, que é aquela sem qualquer encargo, a doação modal, que é aquela que exige que o donatário faça alguma coisa para receber aquela doação, a doação por, a doação por subvenção periódica, que é aquela continuada e pode parar a qualquer momento. Essa doação por subvenção periódica é importante lembrar que ela não pode passar da vida do donatário
Então, se o donatário morrer, o doador não é obrigado a continuar a entregar, vamos dizer assim, dinheiro para os herdeiros desse donatário. Ela não pode passar da vida do donatário e ela se extingue com a morte do doador. Caso o doador morra, os herdeiros também não estão obrigados a continuar aquela doação, aquela obrigação. A doação remuneratória, perdão, que é aquela feita por conta de retribuição de um ato de gentileza, um serviço que não foi cobrado e a pessoa quer entregar para outra um bem, uma quantidade de dinheiro para poder expressar gratidão, essa é a doação remuneratória. A doação prompter núpcias, que é aquela feita para um casamento futuro, sendo que o casamento futuro é uma condição suspensiva da doação, fazendo com que, caso esse casamento futuro não aconteça, a, a doação é anulada, digamos assim, ela deixa de existir. E uma outra modalidade existente é justamente a doação universal, que não é permitida, que é aquela em que a pessoa doa tudo, todos os seus bens, e não deixa o mínimo para sobreviver. E como é importante, e um dos princípios da Constituição Federal, prezar pela dignidade humana, é, é importante que a pessoa deixe uma quantidade X, uma quantidade mínima de bens, de dinheiro, de patrimônio, para que ela possa viver com dignidade. Por isso que a doação universal ela não é permitida. Agora, algumas situações específicas envolvendo o contrato de doação. Primeiramente, a questão da doação para o nascituro, que seria a doação para aquele filho, para aquele neto, para o sobrinho que ainda não nasceu. Ele está concebido, está na barriga da mãe, digamos assim, mas ele ainda não nasceu. Isso pode acontecer? Pode. Tanto que quem vai aceitar a doação do nascituro é justamente a mãe, o seu responsável legal. E a doação pro absolutamente incapaz, que é aquela pessoa menor de 16 anos. Ele pode aceitar essa doação? Essa doação precisa de uma aceitação? Se a doação for pura, ou seja, aquela sem nenhum encargo, sem qualquer necessidade do menor ou do responsável fazerem alguma coisa em troca daquela doação, ela não precisa de aceitação, visto que a doação pura, ela só vai dar benefício para o menor. Você não está perdendo nada, você está ganhando. E você está ganhando sem a obrigação de ter que fazer alguma outra coisa. Então, por conta disso, não é necessária a aceitação no caso de doação pura para o absolutamente incapaz, para o menor. Agora, se um pai quiser doar, por exemplo, para o seu filho uma casa, ou quiser doar para sua esposa uma casa, ele pode? Ele precisa fazer, ele precisa do consentimento dos outros filhos para que isso possa acontecer? Ele precisa do consentimento do cônjuge para que isso possa acontecer? Então, o Código Civil vai dizer que não, que ele não precisa desse consentimento, uma vez que a doação de ascendente para descendente ou a doação entre cônjuges vai, vai incorrer no adiantamento de herança. A pessoa só vai estar adiantando para o filho, para a alma gêmea, aquilo que já é dela. Então, não é necessário qualquer tipo de consentimento por parte dos outros familiares.
E a questão da promessa de doação. No contrato de compra e venda, existe a figura da promessa de compra e venda, que é justamente o contrato preliminar, que ele pode ser feito antes para garantir que a compra e venda acontecerá depois. Então, esse contrato de compra e venda preliminar, ele deve seguir todos os requisitos do principal. E é possível fazer um contrato preliminar de doação? O Código Civil ele é omisso. Então, se a gente seguir por essa lógica, e essa também é a maioria dos entendimentos, como ele não fala que não pode, a gente entende que pode. Então, seria possível fazer uma promessa de doação, seria possível fazer um contrato preliminar de doação, e depois é possível exigir que essa doação aconteça, judicialmente ou extrajudicialmente. Então, esse contrato preliminar pode servir depois para exigir o cumprimento daquela doação. E agora a questão da doação para amante. Será que o cônjuge poderia fazer uma doação para alguém fora do casamento, para o seu cúmplice? O Código Civil, obviamente, vai falar que de preferência não, porque a doação do cônjuge adúltero para o seu cúmplice é anulável e pode pleitear a ação de anulação da doação no prazo de 1 ano pelo outro cônjuge ou pelos herdeiros necessários. Agora, só. Não, perdão. Ela pode ser anulada pelos herdeiros necessários e pelo outro cônjuge, num prazo de 2 anos da dissolução da sociedade conjugal. Então, depois de acabado o casamento e tendo acontecido essa doação, o cônjuge, os herdeiros necessários, digam-se ascendentes, descendentes e o próprio cônjuge, isso é da parte de famílias, eles podem pleitear essa ação de anulação do casamento. Esse prazo é decadencial. Então, passados esses 2 anos, essas pessoas, né, não poderão mais pleitear essa ação e, consequentemente, os bens ficarão para o amante ou amante. É isso. E o Código Civil também traz uma outra situação, que é quando se faz uma doação para uma entidade futura. Vamos supor que você doe uma quantidade X de dinheiro, ou você doe um imóvel tal, para que se constitua uma entidade beneficente para cuidar de, não sei, crianças em situação de vulnerabilidade. Você pode fazer esse tipo de doação, só que essa entidade tem um prazo para se estabelecer, que são 2 anos, se eu não me engano. Essa sociedade possui 2 anos para se estabelecer. Caso ela não seja formada dentro desse prazo, a doação é revogada. Então, não é que aquele prédio vai ficar eternamente separado para essa entidade. Aquela quantidade de dinheiro vai ficar eternamente separada para a entidade, não. Se nada acontecer decorrido do prazo, a doação é revogada. Agora, justamente falando na questão da revogação da doação. Existem 2 casos previstos em lei de revogação da doação, que é justamente por ingratidão do donatário ou por inexecução do encargo. A questão
da ingratidão, ela é considerada matéria de ordem pública. Ou seja, a matéria de ordem pública é aquele assunto específico que qualquer pessoa que saiba da existência dele, que tome conhecimento de determinada matéria, ela precisa, como é que fala? Ser manifestada. Ela é de obrigação a manifestação. Então, sabendo de um caso de ingratidão, por exemplo, em uma das hipóteses da ingratidão, é obrigatório que a pessoa manifeste sobre a hipótese em questão. E no contrato de doação, você não pode renunciar ao direito de revogar por ingratidão. Então, imagina que eu fiz um contrato de doação com o fulano. Só que nesse contrato, eu estou falando assim: eu, Beatriz Brandão Fernandes, dou minha casa para fulano de tal, sem qualquer encargo, descrevo lá todo o imóvel. E lá embaixo, uma das cláusulas, eu coloco assim: o donatário, leia-se o fulano de tal, renuncia ao direito de revogar a doação por ingratidão. Isso não pode ser feito, porque, primeiro, matéria de ordem pública, ela deve ser alegada sempre que for percebida. E segundo, as causas de ingratidão são graves, como vocês podem ver aqui na lista. Então, renunciar ao direito de revogar é, digamos assim, tacitamente, é, aceitar contra você uma tentativa de homicídio. Então, não faz muito sentido, entendeu? Isso é, preza justamente pelos direitos do doador, né? Tanto com a sua integridade física, psicológica, quanto pelo seu patrimônio, né? Então, são hipóteses de revogação por ingratidão do donatário: o homicídio ou a sua tentativa, a ofensa física grave, a calúnia, injúria e difamação, que são crimes contra a honra, e a recusa de alimentos. Homicídio e tentativa de homicídio fica fácil de entender. É quando, por exemplo, o donatário mata ou tenta matar o doador. O ofensa física grave é quando a pessoa, o donatário, chega a ferir gravemente o, o doador. Como, por exemplo, chega alguém com um taco de beisebol e, por exemplo, bate em mim. E acaba me machucando muito, começa a me bater e daí me machuca bastante. Isso é ofensa física grave. Calúnia, injúria, difamação, os crimes contra a honra. Calúnia fala imputar fato criminoso ao doador. Difamação, imputar fato não verdadeiro, mas não criminoso ao doador. E que prejudique como o doador é visto perante as outras pessoas, né? E injúria é o xingamento, que prejudica como a pessoa se vê diante dos outros. Digamos assim, introspectiva, uma visão interna da pessoa, subjetiva. E a recusa de alimentos é quando, por exemplo, eu preciso
de alimentos para sobreviver, para subsistir. E o donatário tem essa possibilidade de me prestar alimentos. Ele tem a possibilidade, e vamos dizer assim, que ele possui a obrigação de me prestar alimentos. E ele não faz. O fato dele não ministrar os meus alimentos, podendo fazer, e eu tendo necessidade desses alimentos, gera uma questão de ingratidão. O, o direito de revogar a, a doação por ingratidão não se transmite aos herdeiros. Quem precisa iniciar essa, essa ação é o doador, a menos que seja um homicídio consumado. Daí quem vai continuar a ação são justamente os herdeiros. Mas, em regra, quem tem que começar a ação de revogação é o doador. Entretanto, caso o donatário não sobreviva no decurso da ação, ou caso o doador não sobreviva, os seus herdeiros podem continuar em nome dos pais, dos ascendentes, né? Sobre a questão do homicídio, o, o artigo 561 do Código Civil diz o seguinte: no caso de homicídio doloso, o doador, perdão, no caso de homicídio doloso do doador, a ação caberá aos seus herdeiros, exceto se aquele houver perdoado. Ou seja, se o donatário matou o doador, os herdeiros, como eu falei, podem entrar com ação de revogação da doação. Mas antes de morrer, ele deixou em, não sei, testamento, ou ele falou na cama do hospital, não sei, que perdoava o donatário e que mesmo assim ele estava disposto a doar a casa para tal pessoa. O que acontece? O donatário foi perdoado pelo doador. Vai ensejar em revogação por ingratidão do donatário? Não vai, porque o donatário foi perdoado. Agora, a outra forma de revogação é por inexecução do encargo. O encargo é aquela obrigação que o doador deixa para o donatário cumprir, a fim de que ele possa usufruir do que foi doado. A inexecução do encargo é justamente não cumprir com essa obrigação deixada pelo doador. Então, se o doador pediu para a pessoa que ele deixou uma casa desde que ele trocasse as flores no, no, no túmulo dele. E o donatário nunca fez isso. Uma curiosidade é que o encargo ele pode ser exigido pelo Ministério Público. E vamos supor que o donatário nunca chegou a fazer isso, o Ministério Público chegou a pedir, ele continuou não cumprindo, o que pode acontecer? Revogação da doação. Mas o que acontece, por exemplo, quando o donatário ele dá, digamos assim, não, perdão, o doador deixa um encargo para o donatário, mas não dá um prazo para até quando ele precisa cumprir com aquela obrigação. O que acontece? O Código Civil diz o seguinte: a doação onerosa pode ser revogada por inexecução do encargo se o donatário incorrer em mora, que é a ideia dele realmente não estar cumprindo com o encargo pedido. Não havendo prazo para o cumprimento, o doador poderá notificar judicialmente o donatário, assinando-lhe prazo razoável
para que cumpra a obrigação assumida. Então, se o doador deixou uma obrigação para o donatário cumprir, mas não deu um prazo para que essa obrigação fosse cumprida, o que vai acontecer? O doador vai notificar o donatário, falou assim, ó, imagine eu e o fulano de novo. Eu percebi que ele não fez o que eu pedi. Vou notificar o donatário, fulano de tal, e falar, ó, fulano, seguinte, pedi para você fazer tal coisa, tô vendo que você não tá fazendo. Mas eu também não dei um, um prazo para que isso fosse feito. Então, eu estou te avisando que você tem até o dia tal para cumprir com a obrigação que eu te pedi. Essa é a ideia. O doador vai notificar o donatário, dar um prazo para ele cumprir a obrigação, e se ele não cumprir após o prazo, o que vai acontecer? Pode ocorrer a revogação da doação por inexecução do encargo. Acho que é isso que eu tinha para falar nesse slide. E o prazo para que essa ação de revogação seja iniciada, seja pleiteada, por ambas as hipóteses, tanto por ingratidão quanto por inexecução, é de 1 ano do contado da data que o fato chegou ao conhecimento do doador. Então, a partir do momento que o doador ficou sabendo que aconteceu, não sei, que ele foi caluniado, ou que ele descobriu que a pessoa não está fazendo o que ele pediu, ele tem 1 ano para iniciar com essa ação de revogação. Passado esse 1 ano, se ele não entrou com a ação, como o prazo é decadencial, ele perde o direito de revogar a doação e a doação é estabilizada para o donatário. Agora, como a gente estuda direito, para cada uma regra temos 300 exceções. Nesse caso, para a regra, temos 4 exceções. O artigo 564 do Código Civil, ele vai ditar hipóteses em que não vai ocorrer a revogação por ingratidão. Nessas 4 hipóteses são listadas as doações puramente remuneratórias. Quais são aquelas puramente remuneratórias? Que a gente viu lá no segundo, terceiro slide, que são aquelas feitas a fim de retribuir um serviço que não foi cobrado, aquelas feitas por conta pela retribuição de um ato de gentileza. Essas, mesmo que ocorra ingratidão do donatário, mesmo que ocorra em execução do encargo, não poderão ser revogadas. Inciso segundo, as oneradas com encargo já cumprido. Essas são aquelas em que existe uma obrigação do donatário, o donatário já cumpriu com aquela obrigação e a partir desse momento, quando o encargo já foi cumprido, imagine que depois disso ele foi e tentou contra a vida do doador. Não será possível revogar essa doação porque era a obrigação previamente estabelecida para que o donatário pudesse ficar, digamos assim, com o bem doado, já foi cumprido. Inciso terceiro, as que se fizerem em cumprimento de obrigação natural. Obrigação natural é aquelas que a gente aprende no iniciozinho das aulas de obrigação, que são aquelas dívidas, digamos assim, que existem, mas não podem ser cobradas. Como, por exemplo, dívida de jogo. A dívida de jogo, como por exemplo, jogo do bicho,
cassino ilegal. O Código Civil diz que esse tipo de dívida não pode ser cobrado. Então, se você ficar, se alguém ficar te devendo uma quantia X de dinheiros por conta do jogo do bicho, exemplo, você tem direito a receber esse dinheiro, mas você não pode exigir, justamente porque a, a justiça, digamos assim, o poder judiciário, não possui, não é que possui a capacidade, ela simplesmente não pode ser cobrada. E aquelas doações feitas para cumprimento de obrigação natural, que é justamente quando a pessoa, por liberalidade, paga aquela dívida sem que você exija, até porque você não pode exigir, mas quando a pessoa paga aquela dívida que existia, com uma doação, por exemplo, é, ela não vai poder ser revogada posteriormente pelas situações previstas no código, justamente porque elas são exceções a essa regra da revogação. E, por último, as feitas para determinado casamento. Se eu faço uma doação para um casamento futuro, digamos assim, e aconteceu o casamento, a pessoa se casou, e posteriormente o noivo foi lá e me agrediu. Eu não posso revogar essa doação, porque ela foi feita para com o fim de se realizar um casamento futuro. Então, esse tipo de, de doação também é uma exceção à regra da revogação, por ingratidão ou por inexecução do encargo. Bom, eu achei que, que ia durar mais tempo, para ser bem sincera, a explicação. Então, a aula em si acabou aqui. Mas, se vocês me permitirem, eu gostaria de abrir rapidinho um aplicativo muito bacana, que é justamente o AB de Bolso. O AB de Bolso, eu super indico para vocês, é um aplicativo de questões que trazem perguntas inéditas e perguntas de provas passadas da OAB. E você pode escolher, como que diz? Eu posso selecionar os assuntos que eu gostaria de ver questões sobre. Então, eu vou abrir aqui em 2 minutinhos, pegar umas questões para vivo. Eu estou usando no meu tablet, mas no celular a ideia é a mesma. E você possui todas essas, digamos assim, finalidades, essas, essas coisas que o aplicativo te proporciona. No caso, a gente vai em questões por assunto. E aqui tem vários temas. Como nós estamos em direito civil, olha só, só encontrar a questão da doação. Aqui, ó, doação e revogação da doação. Vai fazer 2 questõezinhas. Daí aqui em cima mostra de que prova que ele tirou, se foi de um simulado que o próprio aplicativo criou, mas é um aplicativo bem bacana para estudar, eu super indico. Então, primeira questão. Andrei, que não teve filhos, sempre teve um carinho especial por seu afilhado Enzo Gabriel. Por isso, quando este completou 18 anos, doou a ele um automóvel. Após a doação, veio a saber que quem vinha divulgando nas redes sociais graves acusações quanto à lisura e honestidade de Ludmilla, sua companheira, era o próprio Enzo Gabriel.
Diante das ofensas à mulher com quem mantinha união estável há muitos anos, Andrei pretende a revogação da doação por ingratidão de Enzo Gabriel. Sobre o caso, é correto afirmar que. Então, basicamente, esse Andrei é tio do Enzo Gabriel e doou para ele um carro. Só que é, depois dele ter feito a doação, ele descobriu que esse Enzo Gabriel, para quem ele doou o carro, estava caluniando a Ludmilla, que é a sua companheira. Uma coisa que eu esqueci de comentar é justamente a ideia de que o, a ofensa pode ocorrer, na questão de ingratidão, pode ocorrer contra o doador, mas também contra o cônjuge, ascendente, descendente, ainda que adotivo, ou irmão do doador. Isso ainda que adotivo é do Código Civil, mas assim, irmão. Cônjuge, ascendente, descendente ou irmão do doador. Se acontecer contra alguma dessas pessoas, também será considerado o caso de ingratidão do donatário. Então, as alternativas. Alternativa A. O prazo de 1 ano para pretender a revogação da doação por ingratidão conta-se da data em que Andrei veio a ter conhecimento da autoria das ofensas, mesmo ele já sabendo da existência delas antes disso. Alternativa B. Se Andrei vier a falecer, seus herdeiros poderão pretender a revogação da doação por ingratidão de Enzo, se o fizerem dentro do prazo legal, que não se interrompe pela morte do doador. A B a gente já exclui porque a gente sabe que, em regra, é o doador que inicia a ação e não os seus herdeiros. C. A revogação da doação por ingratidão não é possível nesse caso, pois o rol de hipóteses que a ensejam é reputado taxativo e não inclui injúria grave à companheira, somente ao cônjuge. Aquela pessoa, né? O Código Civil realmente fala cônjuge, mas eu acho que companheira, eu tenho quase certeza de que companheira está incluso nisso. Até porque união estável e casamento estão eles estão absolutamente equiparadas. Ou seja, tudo que vale para o casamento vale para a união estável. Alternativa D. Andrei pode realizar a revogação por notificação extrajudicial, cumprindo recorrer ao judiciário somente se Enzo se recusar a devolver o bem. E nesse caso, a decisão será meramente declaratória de revogação. Olha, é alternativa A, se eu não me engano. Ah, aí, era assim. Que é a ideia de que o prazo começa a contar a partir do momento que o fato chega ao conhecimento do doador. Mesmo que as ofensas já existissem antes, ele não sabia delas. A partir do momento que ele conheceu desse problema, digamos assim, é, o, o prazo decadencial começou a correr. Mais uma. Juliana doa a Tiago um livro de direito civil e a Lucas um livro de direito penal. Ocorre que, por coincidência, na véspera da data combinada para a entrega, Juliana esqueceu o livro de direito civil em um carro de aplicativo e vendeu o livro de direito penal para Luísa, entregando-o de imediato. Nesse caso, é correto afirmar que. Nossa, calma aí. Muita gente pra. Calma aí.
Eu acho que essa daqui dá pra fazer, cadê? Antônio, divorciado, proprietário de 3 imóveis devidamente registrados no RGI, de valores de mercado semelhantes, decidiu transferir onerosamente um de seus bens ao seu filho mais velho, Bruno, que mostrou interesse na aquisição pelo valor próximo ao de mercado. No entanto, ao consultar seus 2 outros filhos, irmãos do pretendente comprador, um deles. Ah, diante disso, um deles, Carlos, opôs-se à venda. Diante disso, bastante chateado com a atitude de Carlos, seu filho, que não concordou com a compra e venda do imóvel, decidiu realizar uma doação a favor de Bruno. Em face do exposto, assinale a alternativa correta. Então, o Antônio possui 2 filhos, Bruno e Carlos, e ele resolveu vender um de seus imóveis para o Bruno. Só que o Carlos não quis que isso acontecesse, se opôs à venda. Então, o pai, o Antônio, decidiu, ao invés de vender para o Bruno o imóvel, decidiu realizar uma doação em favor de seu filho. Alternativas. Alternativa A. A compra e venda de ascendente para descendente só pode ser impedida pelos demais descendentes e pelo cônjuge, se a oposição for unânime. Alternativa B. Não há na ordem civil qualquer impedimento à realização de contrato de compra e venda de pai para filho, motivo pelo qual a oposição feita por Carlos não poderia gerar anulação do negócio. Alternativa C. Antônio não poderia, como reação à legítima oposição de Carlos, promover a doação do bem para um de seus filhos, Bruno, sendo tal contrato nulo de pleno direito. Alternativa D. É legítima a doação de ascendentes para descendentes, independentemente da anuência dos demais, eis que o ato importa antecipação do que lhe cabe na herança. A alternativa correta, se eu não me engano, é D. Porque é justamente o que comentei mais para o início da aula, que a questão de doação de ascendente para descendente cabe apenas como adiantamento de herança. Só está dando para ele antes o que já é dele. Então, eu vou ficar com essas duas perguntas por hoje e encerro a minha monitoria por aqui. Espero que tenha ajudado vocês na questão do contrato de doação e vejo vocês na próxima quarta-feira. Até!